Saludos compañeros. Primero que nada, gracias a Patricia y la Federación de Brasil por esta oportunidad. Para mí es un placer dirigirme a ustedes. Mi nombre es José Chaparro, de Puerto Rico. Soy árbitro internacional de la WBCC del año 2007. He trabajado fuerte para lograr las metas que me he propuesto. Si se quiere, se puede. No tengan la menor duda. En el año 2015 fui galardonado como árbitro del año de la WBCC. Ese año fue uno de mis mejores años. Solo les digo que confíen en ustedes y trabajen para lograr sus metas. Les voy a estar hablando un poco de la regla 4, lanzamiento. Aprenderán la diferencia entre salto del cuervo y brincar. ¿Cuál es el pie pivote y el pie no pivote? Conferencias defensivas. Son 3 conferencias acumulativas a un juego a 7 entradas. Luego de la 7ª entrada, es una por cada entrada. La importancia de la pausa de 2 a 5 segundos antes del lanzamiento. Los lanzamientos de calentamiento. Son 5 lanzamientos al comienzo del juego, 3 lanzamientos después de la primera entrada, y el lanzador que regrese al juego en el mismo inning no tiene derecho a lanzamientos de calentamiento. Estos son algunos puntos importantes de la regla 4, lanzamiento. Nuevamente, gracias por la oportunidad. El arbitraje es un trabajo serio y de mucha responsabilidad. Nuestras federaciones confían en nosotros para llevar a cabo nuestras funciones. Dios los bendiga mucho y éxito en su carreira. Sempre a sua ordem, seu amigo e irmão, José Chaparro. Bom, então a gente vai falar agora um pouquinho mais detalhadamente. Tenho 50 minutos para falar, então eu vou tentar falar mais rápido, tá? E não enrolar tanto que nem eu fiz na regra 2. Mas como a gente sabe, o livro ele é dividido em 5 partes, tá? E essa daqui é a 4ª parte do livro e diz respeito ao arremesso, tá? Que é uma coisa muito importante para a gente aprender, tá? Sempre lembrando que toda regra tem um motivo para existir, né? Quer para segurança, quer para tornar o esporte competitivo, quer para não prejudicar equipes. Isso é muito importante. Por quê? Porque se algum atleta ele tá violando a regra, possivelmente ele está tendo alguma vantagem com isso. E no nosso caso dos árbitros, a gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça, tá? E é importante ver que a violação de qualquer regra traz consequências para quem as viola. Tá? O problema é que nem sempre a gente sabe as competências, né? E as consequências. No caso, então, toda regra do livro, né, que deveria ser lido com muita atenção, a gente só está colocando um resumo aqui, tá? Ela começa com as definições, tá? Então, a regra explica o que é uma conferência de uma equipe de defesa, né, uma conferência defensiva, tá? O Chaparro mesmo disse que tem número máximo para a realização dessa. O que ele chama de pulo do corvo, né, o crow hop, né, que é um tipo de... a gente chama também de salto alavanca. Define o que é um arremesso ilegal. Basicamente, é um jogador que está legalmente no jogo, né, mas ele não pode estar na posição de arremessador. Tá? Determina o que é um salto, determina o que é uma bola arremessada defensável, né, que passa por trás do receptor, que ele não consegue pegar, determina o que é arremesso, define o que é pé de apoio e define o que é arremesso de retorno rápido, tá? Que é basicamente quando o catcher pega a bola e ele já retorna direto para o arremessador para tentar coibir uma jogada de ataque, por exemplo. Tá? A gente vai entender melhor o que é isso no andamento. Bom, então vamos ver o que é conferência defensiva primeiro. Tá? Conferência na defensiva ou defensiva, tá? É uma reunião, né, em que o árbitro concede tempo à equipe da defensiva ou ele paralisa a partida para permitir que um representante da equipe
entre no campo de jogo para fazer uma comunicação com qualquer dos defensores, ou todos eles, tá? Ou quando um defensor vai ao dugout e dá ao árbitro razão para acreditar que esse defensor tenha ido no dugout e tenha recebido instruções de jogo, tá? Então é assim, um defensor que se direciona ao dugout e faz menção de receber uma comunicação do técnico, a gente pode considerar uma conferência defensiva, tá? O crow hop é o ato do arremessador que dá um impulso de um lugar que não é o pitcher's plate. Se a gente for ver aqui na figura, tá? Esse cara ele está dando um impulso, né, de um lugar que não é o pitcher plate. Tá? Ou ele dá um passo para fora da linha de arremesso do pitcher plate, para daí sim começar o arremesso, ou impulsionar o arremesso. Tá? E aqui tem dois pontos a se levar em consideração, né? A mão dele. É claro que, assim, numa apresentação online, é muito difícil da gente explicar isso daí. Tá? Então, o mais interessante seria participar de uma reciclagem de árbitro, por exemplo, onde a gente pudesse ter alguém que executasse esse arremesso para que a gente tivesse condição de entender melhor. Tá? Salto, como que se define o salto? Tá? O arremessador ele se eleva do solo em seu primeiro movimento com impulso à frente, sem estabelecer um segundo ponto de partida, como no crow hop. Tá? Ou seja, ele pula antes de começar de fazer o movimento de arremesso. Tá? O pé de apoio pode se desprender ou arrastar numa ação contínua e com ímpeto criado pelo movimento à frente do arremessador, né? Ele faz com que todo o corpo e ambos os pés, tá? Pé de apoio e o pé livre, estejam no ar ao mesmo tempo e se direcionem ao home plate. Tá? Então, na realidade, o que ele está querendo aqui é só definir o que é salto, tá? Para a gente entender bem. Tá? E o arremesso é completado quando o arremessador toca o solo com um movimento contínuo, joga a bola em direção ao home plate. Tá, então essas são as definições. Tá? O que é definido como um arremessador ilegal? Tá? O arremessador ilegal é o que está legalmente no jogo, ou seja, é um jogador que está legalmente no jogo, mas ele não pode arremessar por ter sido removido da posição de arremessador pelo árbitro. Bom, então a gente pressupõe que existem alguns motivos, né, pelos quais o árbitro pode remover um jogador da posição de arremessador. Tá? E se ele for removido, ele não pode atuar como um arremessador, porque ele se transformaria num arremessador ilegal. Tá? Um pass ball, né, é uma bola que é arremessada, defensável, mas que passa por trás do receptor, para trás dele, né? É um arremesso que deveria ter sido agarrado. Por que pode acontecer isso? Bom, tem algumas situações em que o catcher pode fazer isso para tentar tirar uma vantagem. Tá? Então a gente tem que ficar de olho para não perceber, porque isso daí, esse pass ball pode ter influência nas regras. Tá? Bom, define o que é arremesso. Arremesso é o ato pelo qual o arremessador joga a bola ao batedor. Tá? Aqui tem uma diferença do que o pessoal está acostumado, né, no softball, no beisebol. Então, o arremesso do softball ele tem que ser realizado com as mãos na cintura, né, na altura da cintura. Bom, outra definição, o que é o pé de apoio e o que é o pé livre. Tá? Então, o pé livre
aqui a gente consegue ver na foto, o pé de apoio é aquele que sempre está em contato com o pitcher's plate. É o que dá apoio, tá, ao arremessador. E o pé livre é o pé que, obviamente, fica livre. É bonito, né? Arremesso de retorno rápido, que é aquilo que eu estava falando, tá? É um arremesso que é efetuado com o claro propósito de pegar o batedor desprevenido, ou seja, despreparado, quando ele não está devidamente posicionado no batter box ou enquanto ele ainda está fora de equilíbrio por causa de um possível arremesso anterior. Tá? Ou seja, o catcher pega a bola, o batedor ainda está meio balanceando lá por causa do arremesso, ele devolve a bola para o arremessador e ele automaticamente já faz o arremesso bem rápido para tentar pegar o batedor desprevenido. Tá? Isso tem consequência também. Tá? Bom, vamos detalhar então quais são essas coisas que foram definidas, né, pela... Oi? Ufa, nego, será? Agora? O que você está falando fazer? Pronto. Coitada, a Ângela ligou o microfone dela. Vamos lá. O que é, então, uma conferência na defensiva, de acordo com a regra? Tá? Bom, a equipe que está na defesa, ela tem direito a 3 conferências defensivas ou 3 tempos, né, que a gente chama, né? Também, para conversarem no jogo completo de 7 innings. Tá? Portanto, como a Paty já colocou, a gente tem um campo lá no line-up para a gente marcar, né, quando árbitros, para a gente marcar a quantidade de conferências e a quantidade também de consultas, por exemplo, que podem acontecer num jogo, e você pode, como árbitro, considerar aquilo como sendo uma conferência, que é aquele caso lá de um jogador ir em direção a dugout para fazer pergunta. Tá? Elas são acumulativas, tá? Ou seja, a conferência não recomeça com a entrada de um novo arremessador. Tá? Então, não importa se você troca o arremessador, você já tinha 3 conferências defensivas, o técnico não vai poder consultar de novo, não vai poder fazer uma conferência. Tá? As que a gente não faz, por exemplo, você fez uma conferência no jogo inteiro, mas o jogo teve, por um motivo de empate, alguma coisa, innings extras, tá? Elas não são cumulativas, ou seja, zera a parte de conferências defensivas, tá? E daí é permitido, tá, que se faça uma conferência defensiva em cada inning quando está jogando innings extras, tá? E detalhe, também não são cumulativas. Por exemplo, se tiver mais innings extras nesse jogo, você não pode pedir a que você não pediu no inning anterior. Tá? Bom, qual que é, então, o efeito ou o problema que pode acontecer, tá? Uma solicitação de 4ª reunião na defensiva, na 4ª conferência. Tá? A regra diz que na 4ª reunião, em cada conferência defensiva adicional, num jogo de 7 innings, ou em qualquer conferência defensiva que exceda o limite, tá, de uma reunião por inning extra, o arremessador que está no jogo, ele é declarado arremessador ilegal. Tá? E, por ser declarado arremessador ilegal, ele não pode voltar a arremessar. Tá? Então, essa é a consequência de você solicitar uma 4ª conferência defensiva no jogo. Tá bom? Outra coisa. Uma conferência defensiva termina, tá,
quando o membro da equipe na defensiva cruza a linha de fall para retornar ao dugout, tá? Ou seja, quando um cara vai para o dugout ou um defensor retorna ao campo. Isso é o que diz na regra, tá? E uma reunião inclui jogadores posicionados no campo que deixam os seus postos, tá? E se dirigem ao dugout para receber as instruções, tá? Independentemente de ter havido pedido ou não. Ou seja, quando 2 ou 3 ou um jogador estiver no campo e deixar o posto e vai se dirigir ao dugout, tá? O árbitro pode considerar isso daí como sendo uma conferência defensiva. Legal? Tá. E agora, o que não é? Né? A regra diz o que é e também ela diz o que não é, para tirar dúvidas de todo mundo. Tá? Por exemplo, um técnico, coach ou membro de equipe na defensiva se comunica uma mudança de arremessador ao árbitro de home antes ou depois de conversar com o arremessador. Ou seja, isso não é uma conferência defensiva, é uma comunicação. Um técnico comunica do dugout, tá, uma mudança ao árbitro e depois de fazer a mudança, cruza a linha de fall para falar com algum defensor. Tá? Isso não é considerado uma conferência na defensiva. Tá? Um ou mais membros da equipe na defensiva, pelo menos um defensor, que se reúne durante a conferência ofensiva, tá? Que é um outro tipo de conferência, né? Que é da equipe do ataque. Tá? Então, é o seguinte, se está tendo uma conferência ofensiva, o time se reúne para fazer uma reunião, o time que está na defesa. Isso não é considerado uma conferência defensiva. Instruções que são passadas do dugout não são consideradas conferências defensivas, tá? Desde que o jogador não se dirija ao dugout para escutar melhor o que o técnico está falando. Tá? Também, para explicar, né, que quando um jogador está atuando como técnico, né, se ele está se reunindo lá com o defensor no meio do jogo, a gente não pode considerar tempo, né, conferência defensiva. Tá? E também, quando um árbitro tiver paralisado o jogo por algum motivo, declarado uma bola morta, tá? Os jogadores se reunirem, né, lá no outfield, por exemplo, para fazer algum comentário, alguma coisa, não pode ser considerado também uma conferência defensiva. Tá? Bom, então, para acontecer um arremesso legal, a gente tem que ter alguns requisitos, e esses requisitos eles são todos descritos, né, na regra, de maneira a explicar para todo técnico de arremessador, tá, como que os árbitros, ou a regra, tá, como que ele pode ensinar, por exemplo, o seu ensinado a fazer um movimento. Tá? Só que assim, eu acho que aqui, nesse momento, não cabe a gente ler, né, todas as definições da regra aqui, porque vai demorar muito e, de repente, não vai agregar muito no nosso conhecimento. Tá? Mas tem algumas coisas que são bem importantes que devem ser destacadas. Por exemplo, para iniciar o movimento, né, e para esse arremesso ser um arremesso legal, o arremessador tem que estar com o pé de apoio no contato com o pitcher plate. Tá? Beleza, isso. Tá? E ambos os seus pés dentro, tá, da linha imaginária que o pitcher plate pode fazer com o home. Tá? Que ele tem uma largura de 61 centímetros, né, ou 24 polegadas. Tá? Então, ambos os pés têm que estar dentro dessa linha imaginária, que a gente pode relembrar aqui nessa foto. Né? Ixi, na primeira foto lá. Caramba!
Bom, aqui é o pitcher plate, né? Então ele tem uma, uma linha imaginária que faz aqui dos dois lados, que segue até o home, né? Então, para ser considerado um, um arremesso legal, tá? Os pés do jogador, ambos os pés têm que estar dentro dessa linha. Tá? Então vamos lá. Os quadris também têm que estar alinhados com a primeira e terceira base. Tá? Isso é o que a regra diz. O arremessador ele tem que receber ou apresentar estar recebendo uma senha ou sinais do receptor enquanto ele está sobre o pitcher plate, com as mãos separadas. Ele não pode estar armado ainda. E a bola na luva ou na mão com a qual ele efetua os arremessos. Né? Ou seja, ele tem que estar com a bola na luva, tá? Ou na mão com a qual ele efetua os arremessos. As mãos têm que estar separadas e ele tem que estar prestes, ou pelo menos fazer menção, ou dar a entender ao árbitro de que ele pegou uma sinalização. Isso tudo tem que acontecer, obviamente, também para alertar ali o batedor de que o arremesso vai ser efetuado. Tá? Após ele receber o sinal, tá? Ele deve fazer o movimento de arremesso legal. Beleza. Tá? O tempo é muito importante, inclusive nessas apresentações eu sou muito prolixo. Mas é o seguinte, o tempo no jogo, ele é muito importante para o jogo não se tornar muito longo. Então, a posição de arremesso, tá? A fixa lá, a parada, tá? Deve acontecer entre 2 e não mais que 5 segundos antes dele soltar a bola. Tá? Então, por que isso tem que ser bem percebido, né, ou atentado pelo árbitro? Porque senão o jogo demora muito. Tá? E daí, é claro, a gente tem alguns gráficos, né, que demonstram como que o arremesso vai ser realizado. Mas nada mais justo do que, para a gente entender legal, ver um arremessador executando o movimento de arremesso legal para a gente entender. Tá? E quando a gente diz que o pé de apoio tem que permanecer em contato com o pitcher's plate, tá? A gente tem algumas situações aqui em que o pé de apoio, tá? Ele está parcialmente, né, no pitcher plate, tá? Ele está bem na lateralzinha aqui, ó, só que na realidade tá em contato e é isso que a gente pede. Tá? Então essas posições aqui de pés são as posições que a gente pode considerar legal. Tá? Quando não está, tá? É um arremesso ilegal. Tá? Por exemplo, esse pé aqui está fora da linha imaginária, né, que faz os 61 centímetros aqui do pitch plate para o home plate. Então, isso daqui é considerado um arremesso ilegal. Bom, quem que vê isso daí? Geralmente, os árbitros que estão nas bases, né, na primeira e na terceira base, é que tem facilidade de enxergar, né, e de verificar esses distanciamentos. Tá? Mas quem declara, né, no caso, tem que ter certeza de que isso está acontecendo para declarar um arremesso ilegal. Bom, se a gente viu que é arremesso ilegal, tá? A regra também define certinho o que é arremesso legal. Tá? Um dos detalhes, tá, é que o arremesso tem que ter sido com um movimento em que a mão do arremessador fique num nível inferior ao do cotovelo. Tá? Que eles chamam de underhanded motion, em inglês. E abaixo do quadril, para que esse arremesso seja efetuado. O punho não pode estar mais afastado do corpo do que o cotovelo.
tá? Ou seja, existem, na regra, definições bem específicas que determinam o que é o arremesso legal. Tá? E o árbitro fica atento. Às vezes, né, como essa reunião está sendo assistida por pessoas que não necessariamente são árbitros, tá? Então, às vezes, você da plateia, você não percebe um movimento incorreto, tá? Que tenha sido feito pelo arremessador, e o árbitro vai dar um arremesso ilegal. E por que ele anunciou um arremesso ilegal? Porque o arremessador não seguiu, tá, o que está determinado na regra. Tá? O pé de apoio tem que estar em contato com o pitcher's plate, isso daqui é redundante, que eu já falei, tá? Tá? Todo o movimento do braço com o qual faz os arremessos tem que ser contínuo, isso é importante, tá? Ou seja, ele não pode dar paradinhas para efetuar o arremesso. E isso daqui, ele não pode efetuar o que a gente chamou lá e definiu de crow hop, né? O salto de curva, o pulo de curva. Tá? Para impulsionar, porque isso daqui vai dar uma certa vantagem, tá? Ao arremessador, tá? Então, se ele efetuar esse crow hop aqui, a gente considera ilegal, né? Bom, como que vai ficar então o posicionamento da defesa, tá? Um defensor não deve agir ou ocupar uma posição com intenção antidesportiva de distrair o batedor. Tá? Por quê? Porque, às vezes, lá na defesa, algum jogador de defesa começa a fazer alguns movimentos e você percebe com a nítida impressão de chamar a atenção do batedor. Tá? Obviamente, num jogo sério, isso não acontece. Mas, se acontecer, tá? Você pode até expulsar esse jogador do jogo por ele estar fazendo isso. Tá? Quando um corredor de terceira base está tentando anotar um ponto por meio de um squeeze play, tá? Ou steal, né, roubo de passe, o squeeze play a gente traduz como jogada de pressão, né? E o outro caso é o steal, que é roubo de base. Nenhum defensor pode ficar sobre, tá? No ou na frente do home plate. Tá? Isso, geralmente, a gente tem que estar atento, porque se ele tiver de posse de bola, tá? Ele pode, tá? Mas se ele não estiver esperando a bola, ele não pode, tá? Se acontecer isso, o árbitro automaticamente vai decretar bola morta e o batedor vai ser, tá, concedido a ele, tá, a primeira base por obstrução do jogador de defesa que esteve na frente de um jogador que estava tentando roubar uma base, tá, ou fazer uma jogada de pressão. Tá? Como foi obstrução, a regra de obstrução também diz que todos os corredores que estiverem em bases vão avançar uma base no momento seguinte ao lançamento. Tá? Beleza, isso a gente já falou da regra e falamos também do efeito que a regra causa. Tá? Bom, a gente falou também lá na parte de equipamentos de substâncias estranhas, né? Que nenhuma substância estranha poderia ser utilizado, tá? Por exemplo, para passar na bola. Tá? Então, a regra aqui, a regra de arremesso, ela diz o seguinte, que nenhum membro da equipe na defensiva pode, durante o jogo, aplicar uma substância estranha. E um arremessador que lambe os dedos, por exemplo, tá?
esse arremessador tem que secar os dedos antes de efetuar, ou antes de ter contato com a bola para efetuar o arremesso. Tá? Então, o árbitro ele fica muito atento com essas coisas. Mas nem toda substância é estranha. Por exemplo, existem substâncias que são permitidas. Por exemplo, aquele gesso, né? Tá? O pozinho lá, o saquinho de pó de gesso, tá? O pó acrílico, o pó de resina, que o jogador usa, então ele pode passar nas mãos. Tá? E a regra é tão específica que ele diz até onde você pode guardar, né, essa resina. Por exemplo, sobre a supervisão e controle dos árbitros, tá? Pode ser usar resina em pó para secar as mãos. Esse material tem que ser deixado sobre o solo atrás do pitcher's plate, tá? E dentro do círculo do arremessador. Tá? Quando ele não está em uso. Claro, né? Quando o arremessador está pegando, ele está em uso. Tá? Ou seja, parece ser muito... As regras, elas são bem definidas. Tá? E elas especificam até esses detalhes. Né? Por quê? Porque se o negócio está em um lugar que não deveria estar no campo, tá? Se o equipamento está, né, no campo, no lugar indevido ou em desuso, vamos dizer assim, ele se torna, tá, num equipamento não oficial. Isso causa problemas. Tá? Outra coisa que é permitido também é o uso de pano, desde que ele seja aprovado, tá? Né, pela comissão, tá? E impregnado somente de resina para secar a mão. Tá? Ou seja, o paninho que o pessoal usa para secar a mão. E ele tem que ser guardado no bolso traseiro ou mantido preso ao cinto. Tá? Então, é a permissão de usar paninho para limpar a mão e para enxugar a mão. Nenhum defensor pode aplicar resina na bola ou na luva, para depois pôr a bola em contato com a resina. Tá? Ou seja, não pode passar resina nem na bola e nem na luva. É isso que a regra diz. Tá? Outra coisa importante, e a gente tem que prestar atenção, é que o arremessador... Opa, desculpa aí. O arremessador não pode usar fita nos dedos. Tá? Ou esse sweatband, né, que é uma faixa para enxugar suor. Tá? Isso é proibido. Tá? Ou objetos similares no pulso, ou antebraço. Veja bem, o arremessador não pode usar fita ou faixa de enxugar suor, tá? Ou objetos similares no pulso ou antebraço, com o qual ele faz o arremesso. Porque isso dificulta o arremessador, o batedor. O batedor pode se confundir. Tá? Agora, se o arremessador necessitar usar um sweatband, né, que é essa fita no seu braço, com a qual faz os arremessos em razão de um ferimento, por exemplo, tá? Os braços têm que ser cobertos com uma camiseta, ou seja, esse sweatband aqui, ele tem que ficar embaixo da undershirt. Tá? Bom, então você abre a opção, né, de um arremessador usar, sem causar nenhum problema, esse bracelete que ele usa para enxugar a testa, por exemplo, desde que ele esteja encoberto por um undershirt. Tá? Isso os árbitros prestam atenção no início do jogo. Bom, o receptor, o catcher, ele tem que permanecer no catcher box até que o arremesso seja completo ou completado. E o receptor tem que devolver a bola imediatamente, diretamente ao arremessador após cada arremesso. Tá? Inclusive depois de um foul ball decretado pelo árbitro. Exceto depois de uma eliminação por strike, porque daí tem um tempo lá que o batedor vai sair. Tá? Quando o batedor se torna um batedor corredor. Né?
Quando há algum corredor em base, tá? Porque ele pode jogar para o defensor que está na base para tentar eliminar, né? Fazer uma jogada de eliminação. Ou quando ele pega uma bola fall perto da linha de fall e lança em qualquer base para eliminar o corredor. Ou quando em situação de check swing, no terceiro strike não agarrado, ele lança na primeira base para eliminar o batedor corredor. Tá? Então essas são as exceções, tá? Para que o receptor não necessariamente precise devolver a bola rapidamente, imediatamente e diretamente. Tá? Bom, a regra 436B diz que um receptor, se ele não devolver essa bola diretamente ao arremessador, tá? Demorar muito, por exemplo, tá? O árbitro pode conceder uma bola ao batedor. Tá? Ou seja, se o catcher ficar enrolando, em outras palavras, tá? O árbitro pode decretar bolas. Tá? Após ter assumido a posição de arremesso, o arremessador não deve lançar ou simular um lançamento a uma base, tá? Durante bola viva. Tá? Então, é uma proteção. Tá? Se isso ocorrer, né, e para uma jogada de apelação com bola viva, a apelação será cancelada. Tá? Então tem que tomar cuidado, uma coisa depende da outra. O arremessador pode parar e sair da posição de arremesso, dando um passo para trás ou desarmando antes de separar as mãos. Tá? Daí, se ele fizer isso, daí ele pode jogar bola. Tá? Se o passo for dado para frente ou para os lados, será aplicada a penalidade de um arremesso ilegal. Então é assim, a posição e o modo com que o jogador sai do pitcher plate para fazer qualquer lançamento a uma base, tá? Define um arremesso legal ou ilegal. Tá? Então, se ele desarmar da maneira certa, tá? Entrar de novo, o lançamento a uma base, o arremesso é decretado como sendo legal. Né? Caso contrário, é ilegal. Beleza? Vamos para o próximo aqui. Eu tô olhando o horário, eu estou mais preocupado com o horário do que com o que eu estou falando, tá? Então eu vou começar a falar um pouco mais rápido, porque eu já estou tomando muito tempo já. Tá? Os arremessos de aquecimento. Bom, é concedido, né, no primeiro inning, o árbitro dá 5 arremessos de aquecimento, tá? E eles devem ser feitos ao receptor ou ao outro membro da equipe, desde que esse membro da equipe esteja devidamente equipado com máscaras, tá? Para receber. Isso tudo tem que ser feito dentro de 1 minuto para que o jogo comece, tenha um andamento mais rápido. E no início de cada metade de inning, tá? São feitos 3 arremessos de aquecimento. Tá? Bom, se passar o número de arremessos, tá? O árbitro deve considerar uma bola por cada arremesso excedido. Tá? Beleza, aqui não tem muita coisa a mais. Tá? Enquanto tiver sendo feitos os arremessos de aquecimento, né, a partida, obviamente, fica paralisada, tá? Ela só vai voltar a ser viva, né, quando o árbitro der play. Tá? Então, é isso aí. Eu já falei que os arremessos de aquecimento excedentes será concedido um ball ao batedor por cada arremesso excedente não permitido. Esse não permitido é importante aqui, porque, às vezes, a critério do árbitro, ele pode... ele tem autoridade e autonomia para permitir um outro arremesso ou não para o aquecimento. Bom, o que é arremesso nulo? Arremesso nulo, né, é um arremesso que é anulado
por uma série de razões, tá? Nesse caso, a bola vai se tornar morta e todas as ações que acontecerem depois desse arremesso ser decretado nulo, tá? São canceladas, tá? E quando que o árbitro pode decretar arremesso nulo? Quando o arremessador efetua arremesso enquanto a partida está paralisada, tá? Que ele de repente ele não esperou, né? O árbitro autorizar, tá? O arremessador tenta um retorno rápido de bola antes que o batedor tenha se posicionado lá no batter box, ou quando o batedor está fora de equilíbrio. Tá? É repeteco isso daqui, a gente já falou. Tá? Um corredor é declarado out, tá? Ou seja, enquanto o corredor é declarado out por ter deixado uma base antes, tá? E de repente o arremessador faz o arremesso, ele é considerado nulo. Tá? O arremessador inicia o arremesso antes que o corredor tenha retornado ou retocado sua base, após um foul ball. Tá? Um técnico ou jogador declara tempo, né, ou pede uma conferência na defensiva, tá? Ou usa qualquer outra palavra e pratica qualquer ato enquanto a bola está viva em jogo, com o propósito de tentar fazer, por exemplo, o arremessador cometer um arremesso ilegal. Tá? Se o árbitro percebe que o coach, né, tentou solicitar time, alguma coisa ele pode declarar isso daqui como arremesso nulo. Tá? Bom, nesse caso, tá, o árbitro deve advertir a equipe infratora e, se caso se repetir esse tipo de ato, né, inadvertido, um ato que não deve fazer, o jogador ou o técnico seria expulso do jogo, como punição. Já estou acabando, tá, gente? Mais 2 minutos. Bola derrubada. Tá? Se a bola escapa ou cai da mão do arremessador, tá? Ela é considerada bola derrubada. Tá? E nesse caso, o árbitro de home declara um ball ao batedor. Tá? Tem alguém tentando entrar. Espera um pouquinho. Tá. Já autorizei. Tá? Bom, nesse caso da bola derrubada, a bola ela permanece em jogo, então ela continua sendo uma bola viva. E qualquer corredor pode avançar seu próprio risco. Tá? Então, assim, uma bola derrubada, a bola é viva, tá? E o jogador lá, o corredor que está em base, ele pode avançar se ele quiser. Bom, a regra fala sobre retorno de arremessador, né? Não há limite, tá, quanto ao número de vezes que um jogador pode retornar à posição de arremessador, desde que ele não tenha sido anteriormente declarado um arremessador ilegal. Tá? Agora, também tem um problema, né? Se o jogador sair do jogo, né, ele não pode reingressar no jogo como arremessador. Parece ser óbvio. Tá? Bom, um jogador que tenha sido declarado um arremessador ilegal, tá? Em razão, por exemplo, de excesso de conferências, tá? Ele não pode retornar à posição de arremessador em nenhum momento, tá? Pelo resto do jogo. Quando eu falo em nenhum momento, já é redundante. Mas aqui eles querem enfatizar mesmo. Ou seja, se por algum motivo um técnico vai pedir uma conferência a mais no jogo, tá? Ele já pediu 3, de repente ele para o jogo e entra e pede time porque ele quer falar com a equipe e o árbitro detecta que já foi pedido 3 conferências, ele não pode autorizar essa daí, ele tem que declarar o arremessador ilegal, tirar ele do jogo, tá? E esse arremessador ele não pode voltar em momento algum, tá?
Bom, e daí tem a definição aqui do que é o arremessador ilegal, né? Que é o arremessador declarado ilegal retorna à posição do arremessador e efetua um arremesso, tá? Legal é legal, ele será um arremesso ilegal, tá? Então, e só acontecerá isso se o arremessador ilegal for expulso, né? Quando acontecer isso, né? Se acontecer isso, o arremessador ilegal ele vai ser expulso, tá? E tem algumas coisas. Se o arremessador ilegal for descoberto antes do arremesso seguinte, o técnico da equipe não ofensiva vai ser dado para ele a opção de aceitar o resultado da jogada, tá? Ou ter a jogada anulada, e daí o batedor bate novamente, assumindo a contagem de balls e strikes, tá? Cada corredor, então, ele vai retornar à base que está ocupado no momento do arremesso, tá? Então, é assim, caso aconteça, né, um arremesso ser efetuado por um arremessador ilegal, tá? Então, daí tem essa opção aqui ao técnico, tá? Daí o Paulo fez uma pergunta lá. Paulo, daqui a pouco a gente responde, tá? Deixa eu terminar aqui que já está no finalzinho, tá? Já podemos responder. Obrigado, gente. Ó, eu tentei falar o mais rápido possível.